Estudo de 1ª e 2ª Reis, Charles G. Martin. Introdução. Os livros de 1º e 2º Reis, 3 e 4 reinados, ou reinos, na versão grega, apresentam a narrativa contínua da monarquia hebraica, desde o tempo em que Davi comandava um reino rico e extenso até o tempo da sua destruição final. 400 anos, em pouco mais de 50.000 palavras, significa uma redução drástica de detalhes. Um empreendimento paralelo na história britânica é a crônica anglo-saxônica, que consiste em uma crônica histórica de cada ano com alguns incidentes contados em mais detalhes. Os livros de Reis adotam um princípio de seleção bem diferente. Embora o autor siga uma certa cronologia e nos mantenha informados acerca do tempo, ele não tenta fazer uma cobertura ano a ano. Em vez disso, escreve história com um propósito, e o propósito é apresentar Javé, soberano sobre todos os poderes e sobre toda a história, mostrando o seu caráter por meio da sua maneira de tratar com o seu povo da aliança. Por esta razão, muitas questões politicamente interessantes ou importantes são omitidas, e pessoas e épocas são escolhidas em virtude de sua importância moral ou religiosa. A lição é apresentada explicitamente. 1 Reis 2:4, em termos que lembram o estilo de Deuteronômio, e implicitamente à medida que o fracasso progressivo traz declínio progressivo. Esse chamado ponto de vista deuteronomista gerou muitos comentários. Aqueles estudiosos que consideram Deuteronômio um produto do século VII a.C. consideram Reis uma obra editorial moralista que usa tanto material genuinamente histórico quanto material lendário para ilustrar a sua tese. Esse tratamento a priori resulta em comentários como Deuteronômio 17, 14 ao 20, deve ter sido escrito com Salomão em mente. História objetiva obscurecida por racionalização deuteronomista. Eles retratam as cerimônias da maneira em que eram praticadas em sua própria época. Os estudiosos que aceitam Deuteronômio como um texto substancialmente mosaico e que representa uma parte fundamental da herança israelita, consideram Reis como livros que nos dão um retrato íntegro dos eventos registrados, embora aceitem a intervenção de um editor que selecionou e ordenou o material para destacar a conclusão moral da triste história. Vasta literatura tem sido escrita acerca destas questões, muito além do que é possível discutir nessa obra. Um comentário breve como esse não pode parar a todo momento para dizer. Alguns estudiosos dizem quando a diferença é de pressuposições. Por isso, devemos afirmar de forma geral que os comentários a seguir são escritos com base no ponto de vista de que o material deuteronomista era parte da herança de Israel e não uma importação feita por um autor posterior. Autor e fontes. Editor é um termo moderno demais e não faz justiça à presença que nos deu os livros de Reis. A tradição atribui a obra a Jeremias. Alusões aqui e ali sugerem que o livro recebeu a sua forma final no início da época do exílio, mas não há nada certo acerca do seu lugar em época de origem. Fontes contemporâneas são mencionadas, incluindo os registros históricos de Salomão, 1 Reis 11:41, os registros históricos dos reis de Israel, 17 referência, os registros históricos dos reis de Judá, 15 referências. Os capítulos iniciais dão continuidade ao estilo de Samuel e são aparentemente extraídos da mesma narrativa da corte, que termina em 1 Reis 2:46.
As seções extensas que tratam de Elias e Eliseu talvez tenham sido extraídas de material oral ou escrito dos círculos dos profetas. Certamente os feitos de Eliseu foram colecionados em uma data antiga, 2 Reis 8:4. Os capítulos finais podem bem ter vindo da experiência pessoal do autor acerca daqueles dias angustiantes. Algumas das fontes registram eventos miraculosos que o autor naturalmente recebe e aceita na sua história dos atos de Javé. Leitores modernos talvez considerem isso além da sua própria experiência, mas precisam deixar o autor contar a sua história e não podem esperar discussões detalhadas de tudo que é incomum. As fontes são usadas de forma bastante seletiva dentro de uma estrutura geral que conta a história de cada rei, um a um. Quando trata do reino dividido, a fórmula relacionada às duas partes. No ano N do rei X de Israel-Judá, Y começou a reinar em Judá-Israel. A isso geralmente segue a idade do rei no ano da sua ascensão ou designação como herdeiro legítimo ou corregente, o nome de sua mãe, extensão do reinado e uma avaliação de que ele fez o que era certo ou errado aos olhos do Senhor. Cronologia. Somente bem no final da história temos um elo com datação externa, 2 Reis 24:12. A arqueologia nos forneceu grande quantidade de dados, especialmente inscrições triunfais e listas de reis, que permitem informações cruzadas de datas e também lançam muita luz sobre os costumes, a literatura e a cultura da época. Em geral, pode-se dizer que o trabalho com esse material tem aumentado o respeito pelas fontes do autor, embora permaneçam dificuldades de cronologia. A obra principal a esse respeito, escrita por E.R. Trielli, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, edição de 1965, esclareceu muita confusão. Trielli compara os registros dos reis e mostra como eles refletem diversos métodos de cálculo do tempo do Antigo Oriente Médio. Por exemplo, se o ano de ascensão de um rei era contado ou não como parte do seu reinado, e também o costume da corregência, que começou com a designação de Salomão por parte de Davi, enquanto ele ainda estava vivo. Os detalhes menores de conciliação cronológica eram menos importantes para o autor do que parecem para os técnicos historiadores modernos. O que acontecia e o que significava geralmente era mais importante do que a data exata. Pode ser que os registros históricos que o autor consultou tenham sido mais detalhados a esse respeito. Talvez seja significativo que eles se perderam enquanto a sua interpretação sobreviveu. Essa mesma ênfase está preservada no comentário que segue. Os leitores que quiserem mais ajuda com relação a dificuldades cronológicas específicas devem consultar as obras de referência citadas. Quando necessário, a datação a seguir, extraída do Novo Dicionário da Bíblia, página 368, foi usada. Egito, Sezonk, 945-924, Judá, Salomão, 971, 970, 931. Roboão, 931 a 930 a 913, né? No caso está diminuindo um ano, 931/30 a 913. Abias, 913 a 11/10, que no caso 911. Asa é 911 a 870/69. Israel, Jeroboão,
931 a 910, Nadab 910 a 909, Baza 909 a 886, Síria Ben-Hadad 900 a 860. Aí vem a Síria e as outras referências que ele vai dar nas datas. Aqui no caso a terceira coluna de Israel, né? Então primeiro tem que ser a primeira ainda do Egito, né? O Egito, Scrum 4, 727, 716, 716, tá? Arca, Tiraca, 690 a 664, Neco 2, de 610 a 595. Israel não, Judá depois de Salomão vem Roboão, depois Abias, depois Asa, depois Josafá, de 870 a 848. Depois vem Jorão, de 848 a 841, corregente desde 853. Depois vem Atalia e de Judá ainda, né? Atalia 841 a 835. Depois vem Joás, de 835 a 796. Depois vem Amazias, de 796 a 767. Depois vem Azarias, de 767 a 640. Corregente, de 791 a 790. Depois vem Jotão, de 740 a 732. Depois vem Acais, de 732 a 716. Responsável único. Depois vem Ezequias, de 716 a 687. Depois vem Manassés, de 687 a 642. 1087 a 1042. Depois vem Amon, de 642 a 640. Depois vem Josias, de 640 a 609. Depois vem Jeoacás, de 609. Aí vem Joaquim, em 609 a 597. Depois vem Joaquim, em 597. Depois vem Zedequias, de 597 a 587. Aí de Israel, Jeroboão, depois Nadab, depois Baza, depois Elá, de 886 a 885. Depois vem Zirri, de 885 a 884. Depois vem Tibni, de 885 a 880. Depois vem Onri, de 885 a 874. Acabe, 874 a 853. Acasias, de 853 a 852. Jorão, de 852 a 841. Jeú, de 841 a 814. Joacás, de 814 a 798. Jeoás, de 698 a 682. Georão, de 782 a 753. Zacarias, de 753 a 752. Salom, de 752. Manaém, de 752 a 742. Depois vem Pecaías, de 742 a 740. Depois vem Peca, de 740 a 732. Depois vem Oséias, de 732 a 723. Depois vem Queda, de Samaria, em 722. Aí do lado da Síria ainda tem o Ben-Hadad, de 860, Azael, de 843, Ben-Hadad, de 796 e Rezim, de 750. No final, na Síria, a Síria vai ter Salmaneser, de 859, Batalha de Karkar, de 853, Tiglat-Pilser, de 745, Tiglat-Pilser, Salmaneser, de 727, Sargão, de 722, Senaqueribe, 705, Esar Adon, 681, Assurbanipal, 669, 627, Queda de Nínive, 612, Babilônia Nabopolassar, 626 a 605, Nabucodonosor, de 605 a 652. Natureza.
e interesses. Ler um documento compilado há 2.500 anos exige humildade e imaginação. Esses registros são nossos juízes, assim como nós somos juízes deles, e conforme registram uma experiência humana singular, não podemos simplesmente colocá-los lado a lado com estruturas políticas e sociais com as quais estamos familiarizados. A monarquia hebraica, não hebreia, surgiu como uma aliança, 1 Samuel 12, alicerçada sobre uma aliança do Sinai, construída sobre uma aliança com os patriarcas, a aliança davídica, 2 Samuel 7, foi sobreposta a essas outras. É verdade que essas alianças foram compreendidas de forma errônea, esquecidas e abusadas, mas não contribuímos em nada para a história se as ignorarmos ou se supusermos que são uma ficção posterior atribuída de forma inadequada a atores anteriores do drama. A história trata de uma comunidade sob a condução de Javé, senhor da história, preocupado com relacionamentos e justiça tanto quanto com cerimônias. Por isso, o julgamento de cada reinado é com base no bem ou mal diante dos olhos do Senhor. A condenação religiosa soa estranha somente para uma geração que separa sintomas de doença, que permite que psiquiatras assumam a responsabilidade dos sacerdotes e colunistas políticos assumam o papel dos profetas. Mas o que as pessoas adoram e cultuam determina como vivem, e a desconfiança dos lugares altos não era um ponto fraco da religião, mas uma percepção profunda da corruptibilidade humana na origem mais secreta de compreensão e reação. Os livros dos reis tratam de um pequeno reino e não de uma aldeia global do século XX. De Dan a Berseba dava somente 240 quilômetros. Mesmo assim, as notícias levavam vários dias ou até semanas para chegar de um lugar a outro. Muitos campi universitários ou campos de futebol hoje ocupam mais espaço do que uma cidade palestina daqueles dias. Uma sociedade agrícola está consciente das estações, do crescimento e das inseguranças de forma mais profunda do que aquela cuja comida vem do supermercado. Aliás, o crescimento de uma sociedade monetarista com os intermediários, burocratas e capitalistas a partir de Salomão é um fator importante na história. Há outras questões incidentalmente relacionadas ao objetivo principal de mostrar a aflição e a glória do povo da aliança. Questões que não querem calar, não somente com relação ao Israel do primeiro milênio a.C., as alianças eram mutuamente incompatíveis. Deuteronômio 17,14 sugere a designação democrática do cristão principal sob a condução de Javé. O princípio dinástico, 2 Samuel 7, não está sempre em conflito com isso, mas podia estar. Aqui há uma tensão considerável entre as ideias da liderança carismática e a autoridade constitucional. Se o norte se apega àqueles e ao sul a esta, quem poderia dizer quem se saiu melhor? O problema paralelo da adoração é focalizado nesta história. O governo dos santos é possível? Que influência os governantes têm, sejam eles Jeroboão em Betel ou Salomão, Manassés ou Josias em Jerusalém? A centralidade de Jerusalém foi ideia de Deus ou era a melhor naquelas circunstâncias? Salomão propôs essa questão em 1 Reis 8:27. Uma resposta posterior veio em Isaías 57:15. Ainda nos debatemos com a relação entre a piedade pessoal e religião institucional. Acima de tudo, sentimos de forma progressiva a tensão do sofrimento prolongado de Deus. Mas eles não quiseram ouvir. 2 Reis 17:14. É um diagnóstico fundamental da condição humana ampliada por angústia profética
desde Oséias e Jeremias até Jesus, no Monte das Oliveiras, Lucas 19, 41 a 44. As observações a seguir não têm a intenção de tratar de questões de detalhes, mas ajudar o leitor comum a ouvir a história que o autor conta do seu grande nome, da sua mão poderosa e do teu braço forte. 1 Reis 8:42. Então aqui termina a introdução.